Levou o chifre por quê? Lá em Hebreus 13, 4 fala: venerado seja o matrimônio sem mácula. Mas num divórcio, numa separação, ali em Hebreus fala: Deus os julgará, né? Sobre a mácula, sobre a mancha no casamento. Mas também sabemos que as pessoas fazem as coisas achando depois que estavam inocentes, que a pessoa deixou, a pessoa, né, não quis mais, mas por que que houve essa separação? Ali em Hebreus fala, Deus os julgará. Então, também não sabemos o que acontece entre quatro paredes, né? As pessoas sempre querem se explicar que elas não têm culpa de nada, né? Ah, não, porque ele me fez. Ah, não, porque ela me fez tal coisa. Mas por que que ele levou o chifre? Não estou dizendo que é certo a traição. Mas por que que fala também ali em Hebreus, Deus os julgará? Porque a pessoa também foi traída por quê? Por que que foi traída? Isso aí quem vai responder é a própria pessoa. E muitas vezes essa própria pessoa quer dizer que ela foi muito boa, que ela sempre foi atenciosa, que ela sempre fez o gosto da outra pessoa. A mulher quer dizer que sempre fez o gosto do esposo, o esposo quer dizer que sempre fez o gosto da esposa, assim, né? Uma medida certa, né? Mas querem sempre se explicar que sempre foram certos em tudo e que a pessoa deixou sem motivo nenhum. Não, isso não acontece, né? Não estou dizendo que é certo o divórcio, né? Eu vou pela palavra de Deus, porque diz o Senhor Jesus, o que Deus uniu não separe o homem. Mas também fala, né? Lá em Mateus, o Senhor Jesus fala ali no final que ele está explicando sobre o divórcio, que esta palavra não é para todos. E não é mesmo, não é para todos. Que ele fala, portanto. Portanto, é a definição de tudo. Não se mexe mais nisso, mas estão mexendo, né? Porque também, aonde tinham que dar o bom exemplo, dentro da igreja, não estão dando o bom exemplo, né? Se separam ali com a maior naturalidade, né? E tem até classes de divorciados, tem classes de... Na mesma classe tem para viúvos, que eu acho certo, né? Viúvo tem chance, né, de ter uma outra companheira ou outro companheiro, né? Mas divorciados, classe para os divorciados, aí eles estão totalmente fora da palavra, totalmente fora da palavra, né? Classe para os divorciados, quando o Senhor Jesus mesmo falou que se deixar, né, a mulher e casar com outra, está em adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então é uma coisa que contamina muito, né? Mas vamos ao principal. Foi traído por quê? Havia compreensão? Eu digo mais no meio evangélico, né? As igrejas evangélicas estão errando muito nesse fato aí do divórcio, né? Porque eles estão dando tudo ênfase, né? Tem pastores aí famosos aí que fazem casamento de divorciados ali tranquilamente, por quê? Né? Enfim, eles não estão muito preocupados, né, com a palavra de Deus. Dão a impressão que estão, é uma impressão, mas não dão o valor nisso aí. Então, temos que cuidar, vigiar o nosso casamento também para não darmos brechas para que aconteça o divórcio, né? A pessoa quer casar, não pode ter mais a vida de solteiro, né? De passear, sair com os colegas, deixar a mulher em casa. Não, meu amor, aí tem dinheiro para você, tem alimentos para os filhos aí. Eu vou sair bater uma bolinha. Olha, meu irmão, isso aí parece uma coisa natural, mas isso aí também eu tenho amigos, não amigos, um amigo que acabou a mulher deixando dele por causa do futebol. E tem também um parente também que perdeu o casamento por causa da porcaria de futebol, né? A pessoa quer trocar, o esposo quer trocar a esposa pelo futebol, fala que ama muito a esposa, né? Mas deixar a esposa em casa para ir jogar bola, olha, sinceramente, isso aí é coisa para solteiro, né? A pessoa tem que escolher, optar entre uma coisa ou outra. Gosta muito de bola, tem um amor grande por bola, por futebol, né?
uma conversa que falam tanto, mas não acrescenta absolutamente nada, né? É só uma discussão, mas enfim, levou chifre por quê? Por causa do futebol, levou chifre por quê? Por causa dos colegas, levou chifre por quê? Que preferiu defender papai e mamãe e contra a esposa, né? Quando o filho, quando o homem deixa a casa do pai e unir-se-á uma mulher, como o Senhor Jesus Cristo falou, ele já não tem mais, o pai já não tem mais autoridade sobre esse filho. Então, o filho casou, saiu de casa para casar, arrumou uma esposa, ele e ela, esse casal, são uma outra família. Uma outra família. Honrar pai e mãe não quer dizer que você tem que estar toda vez lá, é toda sexta-feira café, não tem que ir lá no meu pai e minha mãe, preciso ver eles. Sim, precisa ver, mas está tudo certinho aí em casa. A esposa concordou, você vai levar a esposa junto, ou ela não quer ir, você quer ir do mesmo jeito. Então, tem coisas que você precisa analisar, porque as coisas não é bem como a pessoa pensa. Os princípios de Deus é uma coisa que temos que levar para toda a nossa vida. Temos que estar vigilantes quanto ao casamento, né? Porque o casamento tem que ser o quê? Tem que ser regado de atenção, de compreensão. Até uma discussão, às vezes, para arrumar as coisas, acontece. Porque tem casal que, às vezes, eu nunca discuti com a minha esposa. É meio estranho, né? Nunca discutiu, nunca teve, né, alguma coisa assim para arrumar as coisas, eu digo assim, nunca teve um arranca-rabo aí, mas às vezes tem, né? Tem as coisas que precisa ser arrumada, tem coisa que a gente precisa escutar da esposa e tem coisas que a esposa precisa escutar da gente também. Precisa escutar para que essas coisas venham a se encaixar, para que venha ter o entrosamento. Então, né, nunca discuti com a minha esposa, não, com a minha esposa eu nunca briguei, é uma paz, é estranho isso aí, não sei como é que pode. Mas cada caso é um caso, né? Se tá tudo bem assim, então isso aí é uma coisa inusitada, né? Não haver discussão nunca teve uma discussão para alguma coisa, sempre aquela paz, aquela tranquilidade, olha, isso aí é inusitado mesmo. Mas levou chifre por quê? Tomou a posição de varão, tomou a posição de sacerdote da casa, fez ser agradável, se pôs na posição de tomar a situação, de tomar o comando da situação, ou deixou a esposa resolver tudo, né? Então, o homem também tem que ter a posição de homem, né? Porque no casamento, quando as coisas estão tudo indo muito bem, quando o esposo é o sacerdote, né? Não tem como levar chifre, não tem como. E também a esposa, quando é sábia, a mulher sábia edifica o lar. Não tem como o esposo trair a esposa se ele está bem servido em casa. Não tem como. Não existe. Isso aí, né, é fato. Aonde está bem atendido, aonde está bem, a relação está boa, a relação está gostosa, não tem como haver atração por outras pessoas. Então, tudo aí, isso aí é um entendimento, tudo isso aí é uma entrosação, né? Porque foi traído, levou chifre, por quê? Por que que houve o abandono? Mas se houve o abandono sem causa, isso aí Deus os julgará. Não deve separar? Não deve separar, porque o divórcio é contra os princípios de Deus. Mas levou chifre por quê? Por que que foi traído? Por que que as coisas vieram acontecer, né? Um casal assim que se mostrava ser tão perfeito, tão bonito, né? E daqui a pouco, não, acabou, tal, cada um para um lado. E muitas vezes se separam assim na maior tranquilidade. Não, nós temos amizade ainda, mas a gente viu que não era mais para a gente ficar. E olha, isso aí tem até no meio evangélico, de pessoas, olha, bem instruídas, pessoas que têm um comportamento bom, mas achou que não deveriam ficar juntos mais. E até foram pegar a bênção do pastor, que estavam se separando, e o pastor fez uma oração ali, que cada um ia para um canto, né?
e que o Espírito Santo estivesse junto aí, mas não está mais. Mas levou chifre por quê? Outra coisa, aonde tem o Espírito Santo, não leva chifre, nenhum nem outro. Foi traído por quê? Foi traído por quê? Tem o Espírito Santo no casamento? Tem o Espírito Santo? Se tem o Espírito Santo, não há traição. Levou chifre por quê?